Oh, cá Oh, pronto, cá está. Está. Afinal, não comi a gravação, doutor. está. É só Então, um bocadinho, dê uma dentadinha. Só uma dentadinha, é isso. eu assisti àquela gravação, daquela entrevista que o doutor juiz Rui da Fonseca e Castro fez aos líderes dos dois partidos novos, do ADN e do ERC. Eu nunca tinha ouvido falar do ERC, eu fui à manifestação. Primeiro de tudo, eu fui à manifestação no sábado, não é? Sábado aqui no Porto houve manifestação, não sei se também houve noutros sítios. Fui, pronto, a polícia portou-se muito bem. Antes de começar a manifestação, passou o carro da polícia, daqueles que são todos façanhudos, que vêm para bater no pessoal. Eu não sei o nome deles, não é? De intervenção. Pronto. Polícia de intervenção, ótimo. Mas E os passaram... cães? E os cães? Não havia cães, não. Passaram dentro da carrinha, não aconteceu nada, tudo muito bem. Os próprios polícias que depois iam lá, primeiro ia o carro da polícia à frente, iam outros polícias ao lado, tudo se portou muito bem, muito bem. E depois, portanto, aqui no Porto, normalmente há pouca gente, não é? Não se compara quando as manifestações são em Lisboa, são muito maiores, não é? Mas de qualquer maneira a coisa correu benzinho, não é? Lá se deu a volta por uma série de ruas da cidade e verifiquei com agrado que algumas pessoas que estavam em esplanadas de ruas por onde passámos que apoiavam a manifestação, não é? Uma ou outra cara assim de reprovação, era dos tais covideiros, não é? E pronto, isso foi durante a tarde. Foi pena que tivesse começado com 1 hora de atraso. Olha, o Daniel já chegou. O Daniel já chegou. Boa noite, Daniel. Olá, Daniel. Foi pena que tivesse começado com 1 hora de atraso. Boa noite, doutor Carlos. Olá. Boa noite a todos e a todas. Obrigado, bem-vindos. Oh, Daniel, estava a começar a falar na manifestação, tu também estiveste e, portanto, estava a começar só a dizer mais ou menos como a coisa correu. Pronto, começou com 1 hora de atraso e já havia pessoas a dizer que iam embora se a coisa não começasse. Pronto, mas lá foi. O Daniel tem a sua visão muito própria, muito boa, muito lúcida acerca de como correu. Já ontem falámos sobre isso. Mas à noite eu estive a ouvir toda aquela entrevista que o Dr. Rui da Fonseca e Castro fez aos dois líderes dos novos partidos. Como eu estava a dizer, eu nunca tinha ouvido falar do ERG. E tinha ouvido falar agora estes dias, do ADN, e que para mim teve credibilidade porque tinha visto uma apresentação da doutora Margarida. Agora, eu daquilo que estive a ver, e eu vi o programa todo, eu fiquei com muito má impressão do ERGT, porque havia alguém que, através do chat, alguém que como eu estava a assistir, e era uma coisa notória, quem estava a escrever para o chat, a pressionar, a induzir de uma maneira que eu não gostei nada, a votação no ERG. Não gostei nada de ver aquilo. Fiz questão de deixar o meu comentário dizendo que lamentava profundamente que não se entendessem, que não escolhessem o que havia de melhor dos dois. O ditado popular é muito antigo, até os elefantes sabem que devem caminhar juntos, não é? E como a tudo que nós estamos a viver, tão grave, dois partidos assim ir à votação, é evidente que se perde muito voto. Portanto, eu fiz questão de deixar ficar a minha opinião, mas registrei com desagrado uma pressão para que as pessoas votassem no ERGT. Segundo soube, o ERGT, aquilo é restos de uma extrema-direita que não me agrada nada. Também a cara dos
que eu não fixei os nomes. A cara do sujeito lá que está à frente do ERG não me inspirou confiança nenhuma. É uma coisa muito chata que eu tenho, é que olhar para a cara das pessoas e as pessoas ou me merecem credibilidade ou não me merecem. E realmente não me mereceu credibilidade nenhuma, ao contrário do ADN. De maneira como hoje é uma conversa vadia e como nós podemos dizer tudo aquilo que sentimos, eu já estou a falar mais hoje, já estou com 2 intervenções, de maneira que agora falem vocês tudo. Eu quero saber as vossas opiniões. Ora bem, posso comentar ou alguém quer comentar alguma coisa ainda antes sobre isto? Relativamente ao que a Flora disse, não é? Também queria também só acrescentar o facto o ADN, pela análise que eu estou a fazer dos diversos programas, que eu gosto, quer entre profissionais, quer sobretudo como cidadão, gosto de comparar os programas dos diversos partidos. Só assim é que é possível também fazer uma análise mais aprofundada das propostas de cada um deles. Gostaria de partilhar uma informação convosco, que é o seguinte, relativamente à denominada Lei dos Direitos Humanos na Era Digital, que é a tal lei da censura, não é? Que é a lei que dá poderes ao Estado para controlar e proibir conteúdos que alegadamente contribuem para a desinformação do público. É uma lei que, pronto, a lei sobre a liberdade de expressão e de imprensa mais perigosa desde a Revolução dos Cravos, de 1974. E essa lei foi aprovada por alguns votos favoráveis do PSD, do PS, que foi que apresentou a proposta legislativa, do PAN e do Bloco de Esquerda. E só houve abstenções do parte da CDU, do Chega e da Iniciativa Liberal. Quer dizer, não houve um único voto contra em toda a Assembleia da República, que é realmente de lamentar. Agora, realmente, o ERGT, confesso, é um partido que tem mais, de facto, opõe-se à maior parte das medidas restritivas tomadas no âmbito da pandemia, tem uma posição firme quanto a isso, mas depois tem uma agenda política que acho que não é desejável de maneira alguma para o nosso país. É uma agenda claramente de extrema-direita. Da minha parte, não sei se posso intervir já. Sim, doutor. Ora bem, da minha parte, o que eu tenho a dizer é que devemos sempre analisar o plano da agenda política que propõe, seja qualquer partido. Isso não quer dizer que eles não nos enganem, porque uma coisa é o que prometem de início e depois a outra é aquela que fazem, quando lá chegam. Eu lembro-me do Sr. Mário Soares, que me enganou a primeira vez que veio cá, quando chegou e que fez as promessas todas e mais algumas no início. Eu também fui atrás do que ele disse. O pior foi depois aquilo que ele fez, que não fez nada do que aquilo que disse. Mas que, aliás, era característico de Sr. Mário Soares, dizia uma coisa e fazia outra. Por isso toda a gente dizia que ele era um excelente político. Se é que ser político é ser mentiroso, portanto, e alternativo em relação àquilo que diz, passar sempre a fazer jogo de cintura, se isso é política, portanto, desejável, para mim não é, porque é uma política sem critério, sem ter um mínimo de credibilidade, porque é preciso haver credibilidade, e a credibilidade é aquilo que a pessoa propõe e o esforço que faz para cumprir, e esse cumprimento. Isso sim, isso mostra um rumo. Eu, politicamente, sou um bocadinho estranho,
sou assim, alguma coisa heterodoxa que caiu aqui. Sou assim, aquilo que eu chamo um bloop. Um bloop é assim uma coisa que não tem classificação possível, é uma coisa que não tem forma nem capacidade de ser classificada. Aquilo que eu chamo um bloop é assim como que um arroto extraterrestre caído em qualquer lado. Eu sou um bocado isso. Ou seja, se eu vos for contar o meu programa e as minhas coisas, vocês vão se desmanchar todos, porque realmente é tudo fora do contexto, nem se enquadra na civilização em que estamos. Mas já falo disso na nossa conversa vadia, semichalada de hoje. Começou mesmo assim, doutor. E, portanto, é assim. Mas sobre a questão partidária, eu não faço parte de nenhum partido, nunca me inscrevi em nenhum partido, nunca me inscrevi portanto, nenhuma instituição propriamente, daquelas, por exemplo, clube, seja o que for. Portanto, eu gosto de sempre pugnei por ser um homem livre, e como homem livre eu tenho um passado um bocado triste. Portanto, eu sou um dos apátridas portugueses, ou seja, no meu conceito de liberdade não posso admitir ou aceitar qualquer nacionalismo. Não me considero português porque Portugal não é nada, assim como nenhum país. A única coisa que existe é um planeta. A única coisa que existe são os humanos. Humanos de diversas raças, mas que formam aquilo que se chama, dentro da diversidade, a raça humana. A raça humana, cujos territórios não estão divididos, cujas fronteiras não existem, são meramente ideológicas. As únicas que existem de verdade são aquelas que são traçadas pela água e, portanto, que através de lagos, rios, mares e oceanos impõem limites sobre os territórios. Mas limites esses que também não são limites definitivos, porque arranjamos forma de os passar e, por conseguinte, nós não temos fronteiras reais que nos impeçam a passagem. A nossa única nação é a nação terrestre, aqui. E a nossa pátria é o cosmos. Então, com esta visão, vocês estão a ver, não é? Em 1996, resolvi abdicar dos meus direitos de cidadania e renunciei a ser português. Mas também renunciei a não ser de nenhuma nação, e ao abrigo das Nações Unidas declarei-me apátrida ao abrigo do governo mundial, um dos departamentos das Nações Unidas, que estava naquela altura sediado em Washington, D.C., e por conseguinte ainda hoje tenho o cartão de cidadão mundial
e, por conseguinte, para viver em Portugal, tive que, através de Washington, D.C., pedir uma autorização de residência para residir no território português. E, por conseguinte, possuí, a partir dessa altura, especial autorização para estar neste país e onde queria estar. Isto deixou de ser válido porque a Organização das Nações Unidas acabou por encerrar este departamento por, portanto, imposição do George Bush após o incidente das Torres Gêmeas. E, por conseguinte, isso e os passaportes que eu tinha a nível mundial, tudo isso, foi tudo confiscado, tudo anulado. Confiscado não, mas anulado, ficou tudo sem valor, a partir dessa altura. Portanto, quero eu dizer que em 1996 eu já tinha ideias de soberania. Uma ideia de soberania em que eu me declarava cidadão do mundo e, como cidadão do mundo, nascido na pátria do planeta Terra, portanto, igual para todos os povos em todos os territórios chamados nações. Daí que este conceito, como vocês podem entender, é um conceito demasiado à frente naquele tempo e portanto, que denota um certo percurso um bocado muito universalista e, ao mesmo tempo, individualista em relação a instituições, em relação a tudo aquilo que aprisiona. Dentro deste ponto de vista, e caracterizando, as nações são apenas lugares mal frequentados, dirigidos por verdadeiros diretores de escravos, cujos cidadãos não são mais nem menos do que o considerando escravos para os donos deles. E quando é que a pessoa deixa de ser pessoa e passa a ser escravo? No momento que nasce e que os seus familiares o registam como membro do governo, como cidadão. Então a pessoa aí perde a alma e deixa de ser pessoa. Porquê? Além do nome oficial que lhe põem, é conhecido por um número e só passa a ser um número. Aliás, se vocês virem, o vosso nome não conta para nada. No vosso cartão, os números é que vos identificam. Então as pessoas são despersonalizadas e tornadas peças de uma máquina enorme. Máquina essa que nós estamos a conhecer agora no seu pior aspecto. Daí que os tiranos são todos eles diretores regentes de escravos e o que pretendem é escravizar. E depois existem situações muito interessantes que são efetivamente, portanto, a constituição dos partidos, os quais são registados e autorizados
mas vigiados e coordenados pelo chefe-maior dos escravos, pelo regente maior dos escravos. E assim é. E o partido é um aspecto que se apresenta para seduzir os escravos a votarem naquele partido, que é para mudar de vez em quando o indivíduo, mas o sistema é o mesmo. A única coisa é assim, os escravos estão habituados a levar chicotadas, têm que levar com chicote. A única coisa que muda é só aquele que segura o chicote e que continua a dar as chicotadas. Esta é a visão dos partidos, dos domínios políticos, das cidadanias e das prisões. As prisões são as leis. As leis que se forjam e que se inventam para escravizar, não para beneficiar, apenas para escravizar, beneficiar o Estado, que vai roubar a dita corja que eu falei no início, que vai roubar mais e apertar, espezinhar, esmagar a massa crítica dos escravos e fazer-lhes crer que aquilo tudo é para bem deles. E depois inventam leis. E vocês esquecem-se que são livres e que ninguém tem direito ou poder de mandar sobre vós. Vocês é que podem mandar todos à fava e é preciso desobedecer urgentemente a todas as leis, a todas as imposições, a todas as limitações e a todas as prisões. Este é o meu ponto de vista. Este sou eu. Por isso, partido nenhum merece confiança. Embora que num mundo de escravos e de pessoas que ainda não têm capacidade autónoma suficiente para se autodeterminarem, porque não têm educação suficiente ainda para adquirirem o seu poder máximo que todos têm, porque foram limitadas, esvaziadas dessa capacidade ao longo de séculos de deseducação, porque é uma educação limitante e condicionadora, uma forma de formatação, não de liberdade. Então as pessoas têm que ter um partido que as oriente e que as governe. Perante isto, e na atual constatação do que temos, no nosso país, neste momento, de acordo com aquilo que se está a organizar, sem dúvida que eu, fora disto tudo, apoio, sem dúvida, o ADN em termos de programa que conheço, em termos de seriedade das pessoas que estão envolvidas e que eu conheço e que alguns deles são meus colegas. Por isso, não tenho dúvidas nenhumas, porque eu também sei qual é aquele partido Ergt, nada tenho a falar contra, simplesmente o que eu tenho que dizer é que não há dúvida que há conotações à extrema-direita muito sérias, coisa que não existe no ADN, e o Chega foi uma tentativa de oposição que, quando chegou ao poder, se esqueceu do seu programa inicial e que tem lutado basicamente para alcançar mais poder
e menos exercício na defesa dos verdadeiros direitos, das liberdades dos cidadãos que, no fundo, são, como eu disse, escravizados, porque são escravos. O que eu quero dizer com isto, eu também ainda sou cidadão, por um lado, porque ao perder a legitimidade que a América deu o golpe na Organização das Nações Unidas depois do incidente das Torres, voltei a ser cidadão em termos de documentação, mas não deixei de ser soberano. Continuo a ser soberano e essa cidadania suposta que eu tenho em nada me limita, porque eu estou além dela. Estou além dela e, estando além dela, não me subjugo a ela. Portanto, para mim, a minha lei é a minha consciência. A minha lei é a lei natural, aquela que é reflexo da lei divina, que é a lei universal. E nenhuma outra tem mais poder ou força que essa. Todas as outras são falsas leis. Porque direito é uma coisa que é concedida. Ora bem, se a pessoa tem a procura de um direito é nem mais nem menos também do que um dever e uma obrigação. Então, todos nós temos direito? Temos, porque quando nascemos já temos um direito, que é o direito natural, a única obrigação à vida. Mas não é esse direito que é instituído aos seres humanos. Não é isso que é dito. É dito que o direito é um conjunto de leis. Mas as leis são tudo leis inferiores, leis menores, leis de limitação. E quem nos começa a deformar são os nossos próprios pais, que foram deformados pelos seus pais e que não sabem nada da vida. Nós, como seres civilizados ditos, somos na realidade os mais inaptos do mundo, porque todos os animais sabem o que devem fazer e sabem educar os seus filhos para serem continuadores na vida e seguirem a vida. Nós, civilizados, educados, somos os únicos que não sabemos educar os nossos filhos, que pagamos a outros para os educarem, que os metemos logo cedo em prisões, caixas fechadas, várias horas, num processo absolutamente antinatural, sem contacto com a natureza, aprendendo uma série de idiotices, nada útil ou válido, e depois vão para uma escola aprender estupidezes e levar uma vida inteira de formatação a aprenderem coisas impróprias para serem escravizados pelos verdadeiros donos da sua alma, os seus verdadeiros deuses que lhes mandam, que se chama dinheiro,
pelos quais matam se for preciso, e chama-se isto de civilização. São ótimos a ficarem fechados em espaços, são ótimos a irem para a natureza e a estragarem tudo porque nem sequer sabem estar com ela, são ótimos a matar a vida do planeta, são ótimos a semear desordem, desgraça, tristeza, são ótimos a serem gestores, administradores, portanto, pessoas, empresários de grande êxito, mas que nada fizeram de útil para o planeta. Não ajudaram a vida, não ensinaram gerações e gerações de pessoas sobre o que é a vida, e todos viveram e morreram inutilmente neste mundo, sem terem aprendido a razão e a causa pela qual vieram e nem sequer dignificaram a sua saída daqui. Este é o resumo que eu tenho que fazer daquilo que chamam civilização. E toda a gente está muito aflita, e toda a gente está muito indignada por causa de todas as perseguições, tiranias que se estão a sofrer por causa do Covid. Sim, estão, irão sofrer muitas mais. E toda a gente está a querer libertar-se. Mas ninguém quer colocar a verdadeira sociedade. Todos querem a mesma continuidade. E esta sociedade acabou. Lutarem por isto é a mesma coisa que vocês estarem a mergulhar no redemoinho do redupio que vos vai engolir. Posso? A minha conversa hoje é um bocado dura, mas é real. Todavia, há uma saída, eu sei, todavia há uma saída para isto, mas a saída é o despertar da consciência, é o rebelar-se, é o dizer não, é o viver e é o aprender com os selvagens, que nós chamamos assim, aqueles que sempre mantiveram o equilíbrio com a natureza, com a vida, e que sempre ensinaram o processo de balanço, continuidade e a relação, proteção da natureza. Viveram entre a selva, foram galardoados com a posição de guardiães e nós temos tudo a aprender com eles. Pode, minha amiga, diga. Eu, a semana passada, recebi no WhatsApp uma informação muito boa. Um grupo, pelo menos é natural que hajam mais, mas aquele é o que está assim muito visível, de uma comunidade grande na Rússia que as crianças são educadas como nos ensina a Anastácia, na relação com a natureza completamente diferente, uma coisa maravilhosa, e que é por aí que nós temos que ir, não é? É por aí. Agora, é evidente que os animais sabem tudo isso, porque os animais não andam calçados, eles andam com o pezinho na terra. E nós temos os sapatos que nos tiraram o contacto com a terra. Mas nós podemos adquirir
calçado que nos ponha ao contacto com a terra também. A única coisa que nós temos, por exemplo, a Flora sabe que eu falo da cultura Mikiono. Mas Mikiono não é apenas cura e terapia. Claro. É também sociedade, comunidade, forma de viver, forma de educar. Na sociedade Mikiono, as nossas crianças não são retiradas dos pais, Eu sei. elas são educadas pela família. Temos comunidades no Brasil já a viver dentro deste princípio. Elas são educadas pela família, elas são passadas entre todos os elementos da comunidade. Cada vez que uma criança nasce, cada um, assim que pode, vai visitar os pais, felicitá-los e ver a criança, render-lhe a sua homenagem e abençoá-lo, de certa forma, com a sua energia, porque ele vem continuar e melhorar a continuidade do grupo. Depois ele é educado pelos pais apenas, e quando tem idade de já andar, a criança sai entre a comunidade e na casa onde a criança entra, onde ela fica, onde ela estiver, ela lá fica e é tida como filho dessa família onde ele está. É cuidado, se for hora de dormir, dorme lá. Ninguém se preocupa porque a criança é filho de todos e todos passam as crianças de todos e todos recebem a educação. E a educação é tida tanto em casa, como fora de casa, como na rua, como na natureza, sobretudo na natureza. A escola é ao ar livre e aprende-se regras de vida, aprende-se a viver e as coisas básicas e importantes. O nosso estilo não é anti-conhecimento, mas contra uma forma de ensino absolutamente obsoleta, absolutamente inadequada, violenta. É uma violação da criança, roubá-la aos pais agora a partir dos 3 anos de idade e mandá-la para a creche e para outras formas de ensino para estarem isoladas da família. Isso vai alterar bastante o psiquismo e o aspecto do desenvolvimento psicológico da criança. E vai desagregar o amor familiar, não é? Tudo. E depois a escola, e depois pôr as crianças e os adolescentes na escola desde as tantas horas às tantas. E depois, como não há hipótese não há nada para ensinar, única e simplesmente cria-se matéria a metro para encher chouriços, que é para estarem lá o tempo todo, muito bem educados, muito bem, e não sabem nada. Saem especializados em algo e desconhecedores de tudo mais. Metam um desgraçado desses, doutorado, ou como engenheiro, ou seja o que for, ou mesmo médico, metam esse desgraçado na selva e abandonem-no. E vão ver em quantos dias é que ele morre. Já se sabe que é assim.
E o fulano morre com tudo o que tem para poder viver ali ao pé dele. Pois. É. É o que fazemos. Portanto, não é encerrando pássaros numa gaiola e depois de muitos anos de estarem abrindo as portas da gaiola que se manda os pássaros fora para eles viverem e serem livres. Porque o que vai acontecer é que vão morrer porque já não sabem voar e perderam o instinto. É o que acontece ao ser humano. Mas nós estamos num período em que temos que ter uma visão positiva e fazer a nossa parte, cada um de nós. Mas esta é a visão positiva. A visão positiva tem que passar pelo lado analítico do processo destrutivo, claro, que caminhamos e implementamos e que frequentamos como drogados, somos aditos do sistema. Eu sei, pois somos. Não podemos. E é por isso que eu falo assim, abanar. Poder abanar a estrutura para ver se vocês acordam, se as vossas cabeças rebentam e se os miolos saltam fora, porque vocês estão presos. Têm que se libertar. Eu sou contra todos os políticos da atual política que se faz. Eu sou a favor da política que busca analisar a vida, as condições da vida, a estruturação da vida, e em que cada um tem consciência de si mesmo e que sabe que ele é importante para todos os que estão com ele, que somos todos um e que não podemos, nem devemos poder sobreviver sem os outros todos. E todos temos que trabalhar naquele princípio do Miciono, um por todos, todos por um. Anda cá. Chegou a hora do gato. É o Marquinho. Chegou a hora do gato. É o Marquinho. É o meu amigo, companheiro. Anda cá, Marquinho. Anda cá, bebê. Pronto. Ele estava meando para eu lhe dar entrada. Marquinho, então. Bebê. Fica aqui quietinho. Já chega. Mas já agora, por falar em educação, já que o Dr. Carlos falou na questão da educação, que é uma questão premente, já existem aqui em Portugal alguns projetos interessantes que têm uma abordagem diferente da educação. Sim, inclusive as escolas Waldorf e tudo isso, e mais outros ensinos. Existia a escola da Ponte que os governos não descansaram enquanto não a juntaram com isto é assim. Com as escolas. Uma coisa que nós temos que começar a dizer não. Nós temos que começar a dizer não ao Estado e à Segurança Social. Temos que começar a dizer não a eles no sentido de, vocês não são donos das pessoas. Primeiro ponto. 2, as crianças não são propriedade do Estado, mas sim dos pais. 3, as crianças não podem ser tiradas aos pais
se eles optarem por uma educação pessoal. Tem que haver aceitação de formas diferentes de ensino. Então, temos que ser nós a fazer a revolução. Não podemos estar à espera que nos autorizem. Somos nós que temos que fazer uma coisa chamada desobediência fundamentada. Não é uma desobediência qualquer. É uma desobediência com fundamento. Primeiro, os nossos filhos não são nossos. Vêm a nós com uma função para os ajudarmos na missão que trazem aqui. A educação que dão às pessoas é colocá-las para serem bons funcionários de uma estrutura mecanicista em que eles são peças que encaixam nesse mecanismo para desempenhar determinadas funções. Mas não é isso que é a vida. Não é isso que é a natureza. Não é por isso nem para isso que nós nascemos. Não é, Marquinhos? O Marquinho não está aqui para ser meu. Marquinho é dele próprio. E vem ter comigo quando ele quer. E, portanto, ele quis estar aqui agora comigo e eu deixei-o estar. Assim somos nós. Devemos permitir que as pessoas sejam livres e se expressem naquilo que querem. Os nossos filhos não vêm para ser administradores, coordenadores, projetistas. Não. Eles vêm para ser aquilo que eles vêm já coordenados a ser. E nós só precisamos de os ajudar a voar. Mais nada. Leis que nos dizem que temos que ir aqui, ali e acolá. Temos que fazer isto, aquilo. A única lei que nós temos que obedecer é vive e deixa viver. Ser feliz e faz o que quiseres. Nada mais. E estas são as únicas leis. A lei natural, não é mais nenhuma. O resto são invenções. O Daniel ia dizer qualquer coisa. Diga, o Daniel. Sim. Assim, a respeito da liberdade humana, existe uma filosofia espiritual, que é a gnose, que partilha o princípio de que o ser humano é uma centelha divina e que está precisamente encerrada no seu corpo físico, neste mundo manifesto, e que deve ser libertada para regressar ao mundo divino, não é, do qual faz parte. Claro. Não pode ser limitado. Exatamente. E que fala, inclusive também a gnose fala muito de que, quando reconhece que existe um princípio divino de qual emana tudo que existe, mas também reconhece que existe, tudo que o universo manifestado é o resultado da atuação de seres intermediários entre essa divindade absoluta e o universo manifesto. E algumas dessas seres intermediários, que são os denominados arcontes, não, em vez de contribuir para a conexão do ser humano com o mundo divino, fizeram o contrário. Fazem o contrário, não é? Aliás, os arcontes é que no fundo é que estão por detrás de todo o esquema organizativo limitador. Exatamente. E os arcontes alimentam-se. Qual é o grande alimento dos arcontes?
São as nossas emoções mais densas, as As emoções de ódio. emoções, exatamente, as emoções da infelicidade, as emoções de toda a dor, etc. Exatamente. E, aliás, quando o Dr. Gás falou, até estava a falar dos chefes, dos poderes deste mundo, lembrei-me logo dos ensinamentos da gnose, que fala muito dos arcontes e do seu chefe, que é o considerado o demiurgo, não é? Pronto, dessas forças invisíveis que trabalham para, infelizmente, em favor da não-luz. Exato. Está aqui de Marquinho. E que a melhor maneira de nos libertarmos progressivamente do domínio dos arcontes é desenvolver, digamos, sentimentos de compaixão, de fraternidade, de conexão, não apenas com os demais seres humanos, mas com todos os seres. É isso mesmo. Todos os seres são realmente a expressão do Uno. E não podemos deixar-nos iludir pela forma. Por isso, os meus irmãozinhos aqui, com outra forma, também vêm ter comigo e vêm pedir a minha ajuda e também me dão a deles, porque a vida é um intercâmbio. De acordo com a Escritura, o homem, quando foi colocado na terra, foi-lhe dado exatamente a função de ser o guardião de toda a vida. E foi-lhe dito que cuidaria do alimento para as aves, as sementes, daria uma parte às aves do céu, aos peixes, aos animais, etc. Não é? O que é que o homem faz quando semeia? Mete veneno para matar os animais, para os animais não comerem. Quando realmente foi dito que desse, seria o chamado dízimo de toda a colheita também àqueles que vivem e que partilham a vida com ele. Mas não, o homem egoísta quer ficar com tudo para ele e depois gera bancos de pobreza e zonas de fome pela má administração. Enfim. Vamos começando a tomar cada vez mais consciência e a fazer a nossa parte, porque enquanto nós não mudarmos, nós estamos aqui. Nós temos que realmente, nós temos que mudar para um conceito de liberdade, não para um conceito de continuidade desta zona podre em que estamos. Não podemos querer perpetuar a podridão. Claro. De facto, cada vez mais tomarmos consciência do lixo. Claro, mas em maior lixo nos tornamos. Claro, claro. É isso. Portanto, a minha ideia, como sabemos, os partidos são mandatados por quem governa tudo isto. E quem governa tudo isto é uma escassa elite que ainda por cima manda nos políticos todos, que julgam que governam, mas que não governam, etc, etc e tudo mais. Então, dentro desta situação, eu não confio em nenhum partido. Mas eu, agora, no dia de votação, irei votar porque sou consciente que, apesar de haver uma massa de escravos não desperta, eu não aceito. Mas não posso impor a ninguém absolutamente nada.
nem posso impor aos escravos que se libertem. Porque se eu impuser, eles vão tomar isso como uma afronta Claro. e como uma tirania. Então eu tenho que deixar que os escravos continuem escravos até que eles se cansem da escravatura e acordem. E nessa altura, eu estou aqui para lhes dar a mão. Aqueles que estão acordando já, e há muitos, eu estou dando a mão. Mas também sabemos que muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Porquê? Quem escolhe não somos nós, é cada um que se escolhe a si mesmo. Pelas suas ações. Uma coisa é dizer eu vou, eu faço. Outra coisa é aquilo que eu faço na verdade. Pois. E uma coisa é aquilo que eu digo. Mas outra coisa é aquilo que eu penso. E o que marca não é o que eu digo, mas o que eu penso. E aquilo que eu faço. Pois. Estas conversas, Vadir, são interessantes. Não? Vejam bem onde a gente foi passar, onde a gente foi parar com a corja. Mas ainda sobre a corja, posso falar ainda um bocado. Vejam bem o porquê isto, o porquê pagar juros. É. Primeiro, Em pouco mais de 15 dias. Qual o animal que depois de nascer tem que pagar alguma coisa para viver? Nós. 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 Qual a tribo selvagem que depois de nascer tem que pagar alguma coisa para viver algum dos seus elementos? Nós. Portanto, criou-se o dinheiro com a finalidade apenas de facilitar as trocas. Depois, mais tarde, inicialmente o dinheiro era em pedra. Trocava-se umas pedras por algo que se atribuía o valor de X pedras. Mas as coisas andavam sempre equiparadas. Depois, mais tarde, chegou o princípio de ganância. E começou depois um espírito de competição. Até um determinado ponto as coisas foram andando de forma tolerada. Depois descontrolaram-se. E as pedras mudaram para pedras preciosas, semi-preciosas. O ouro não passa também de um mineral, mas tudo se valorizou por aí. Depois a valorização veio através do petróleo, deixou-se o ouro pelo petróleo e continuamos nesta desgraça de considerar as pessoas pelo valor financeiro, não pelo valor real do ser. É por isso que esta civilização não está à beira do colapso, está no colapso profundo. Entenderam? Nós neste momento, a nível mundial, não só em Portugal, mas a nível mundial, estamos para lá de um governante
que o Brasil teve um presidente. Houve um presidente no Brasil que disse: antes de mim, a nação estava à beira do abismo. Comigo deu um passo em frente. Caiu no abismo. Foi o Costa e Silva que disse isso. E presentemente nós estamos mesmo na queda do abismo. Nós demos todos mais do que um passo em frente. Está tudo no precipício. E não à beira, mas já mesmo em plena precipitação. Assim está realmente a nossa sociedade. E cada vez vocês vão ver leis mais loucas, leis mais anti-leis. Eu chamo uma lei anti-lei, que é uma lei que é contra toda e qualquer lei de vida. E quando a garantia de uma nação, que é uma coisa inferior à consideração da pátria universal Terra, planeta Terra, portanto, temos uma lei máxima que é considerada a Constituição. A Constituição é, todavia, uma lei máxima de uma lei menor em relação à lei natural, mas reflete já muito bem determinadas características do que são as liberdades das pessoas. Liberdades essas ainda limitadas, porque vai pela liberdade do cidadão. Cidadão quer dizer exatamente aquele que pertence à esfera, ao grupo dos escravos. Está limitado. Portanto, quer dizer, são liberdades e garantias ainda dentro da escravatura, mas são as liberdades maiores estas, e que estão completamente e constantemente a ser violadas. O partido que neste momento garante alguma oposição e garante alguma tranquilidade quanto ao plano que tem de ação, neste momento, em oposição a tudo o que temos, sem dúvida, não temos outro que não seja o ADN. De acordo com o que temos aqui exposto. Porque é o único que está contra o passaporte vacinatório, o passaporte sanitário, é o único que está contra a imposição das vacinas obrigatórias, é o único que está contra contra a situação também da obrigatoriedade de máscaras, etc. E é também aquele cujo projeto de governação, portanto, que tem no seu objetivo de desenvolvimento lutar para determinado tipo de moderação e eliminação de certos exageros tomados já anteriormente em vários campos. Ora bem, é o único partido neste momento que nos oferece alguma garantia, reflexo um pouco da luz dos seres livres. Então, sem dúvida que para mim, e vocês não têm nada aqui por mim, e eu nem devia dizer isto, não é, publicamente, mas para mim é esse partido ao qual eu seguramente irei dar o meu consentimento na forma de voto, quando chegar à altura, nesse dia. Mas vocês Conversas básicas, podemos dizer tudo.
vocês não vão através do que eu digo, porque cada um é senhor de si mesmo e cada um deve decidir por si. Eu não estou aqui para tentar, de forma alguma, influenciar a vossa capacidade de voto. Deus me livre. Por isso eu disse que eu nem devia dizer isto. Mas eu digo mas eu não sou modelo para ninguém. Eu só sou modelo para mim próprio. Porque como eu sou livre, sou independente. E, portanto, sou eu que me dirijo a mim próprio pela minha lei, a qual eu procuro sempre que reflita a lei natural. Isso é fruto de uma constante análise diária de o que é que eu fiz hoje. Ou seja, como é que eu geri, como é que eu vivi este dia. Antes de deitar, eu faço uma reflexão sobre o que eu fiz no dia. Se eu vivi dignamente este dia, se eu mereci viver este dia. E se alguma coisa eu acho que falhei ou não cumpri, eu vou agendar isso para que eu tente cumprir no dia seguinte com mais alguma proposição que eu possa acrescentar. E no dia seguinte, antes de começar, fazer uma análise sobre o que é que eu penso fazer esse dia. E depois, porque a vida não é programação absoluta, não é? Porque por muito que a gente programe, por muito que a gente detalhe, vocês vão reparar quando tudo está muito bem, muito perfeito, aparece sempre um imponderável que vai mudar aquilo tudo e que nos vai quase fazer perder a cabeça para ver aonde é que nós estamos e onde é que nós encaixamos a hipótese do não previsto. E é assim que nós somos testados naquilo que se chama uma mestria individual de lidar consigo mesmo e com a vida. Agora, é importante que não deixemos de pensar que a vida é tudo aquilo que nos rodeia e todos aqueles que fazem com que nós estejamos aqui. E por isso devemos ser gratos, em primeiro lugar, devemos agradecer por estar aqui, por mais este dia, por mais esta hipótese de corrigir, de poder inovar, porque estamos aqui para inovar. Vocês podem não ter consciência, mas vocês são todos revolucionários, porque vieram revolucionar, que é a renovação, introduzir o fator diferente, a particularidade necessária, a adaptação. E por isso nós somos chamados co-criadores, porque temos que co-criar. E não devemos competir, porque a competição torna-nos cada vez mais egoístas e mais desarmónicos. Devemos sim cooperar, não contribuir com competição, mas contribuir com cooperação, contribuir com crescimento conjunto, ajudar o outro, apoiar o outro, mas caminhar diferentemente no mesmo sentido, quer dizer, no progresso, na evolução, cada um livre à sua vontade e com respeito por todos os diferentes.
É isso que eu procuro fazer. É E isso é que cada tudo. um de nós tem que começar a fazer, não é? Senão então não valeu a pena esta vinda, não é? Portanto, se cada um acordar, despertar, que veio a este mundo livre, sem amarras, cortem as amarras, é para isso que estão aqui, é para cortar as amarras. Libertem-se. Tirem fora as vossas roupas todas, ponham-se nus. Quero eu dizer, nus de condicionamentos, roupas vestidas de supostamente luxuosos trapos velhos, terrivelmente velhos e feios, que são os condicionamentos. Tirem isso, ponham-se nus e revistam-se de mantos simples de luz, ou seja, sejam vocês livres, sejam os anjos que vocês sempre foram e são. E deem um passo em frente, acrescentem mais cor às vossas asas. Doutor Carlos, pode, em termos práticos do dia a dia, dar exemplos de como podemos ir reconquistando a nossa liberdade, ir sentindo essa soberania? Ora bem, basta no momento da autoanálise, naquele momento que vocês estão convosco próprios, a fazer um exame de consciência do que fizeram, do que não fizeram, vejam o que é que acham que teriam que fazer e que está morto, omitido, escondido, amarrotado, prisioneiro. Então desencantem isso, tirem isso do sítio e trabalhem-no para lhe poderem dar forma, consistência, cor e vida. É muito diverso, difere de pessoa para pessoa, mas penso que entendem o que eu quero dizer. Aquele vosso desejo falhado, aquele desejo que vocês tiveram e que nunca foram capazes de pôr para fora com medo. Primeira coisa, libertem-se do medo. É muito importante. Com medo ninguém anda. Segunda coisa, não deixem ninguém mandar em vocês. Terceira coisa, nunca acreditem que vocês não valem nada e que não servem para nada. E com base nisto, construam tudo o que têm de construir. Valorizem-se. E, sobretudo, busquem ser diferentes. Procurem ser vocês mesmos, únicos. Recusem-se a ser uma cópia do que quer que seja. Não se deixem ser cópias. É o que eu tenho a dizer a todos vocês. Alguém tem algo a acrescentar?
eu acho que a maior parte de nós emocionalmente está mais do que preparado e a vontade para dar esse passo é mais do que muito, pelo menos é assim que eu sinto. Quando nada na sociedade já nos diz o que quer que seja, o que faça sentido. No entanto, nós estamos no meio de... Nós nascemos aqui, conhecemos isto, não é? E temos condicionantes, limitações que... por onde é que vamos pegar, por onde é que vamos começar, não é? É certo que aos bocadinhos, passo a passo, vamos crescendo e vamos evoluindo e vamos nos tornando mais livres nesse aspecto. O escravo está normalmente conservado e amarrado com as suas braceletes que o prendem. Primeiro ponto, partam essas braceletes que vos prendem. Segundo ponto, quebrem as cadeias que vos prendem e limitam. Terceiro ponto, saltem fora e avancem, caminhem sem medo. É a única coisa que eu vos posso dizer. Alguém tem algo mais para dizer? Eu quero agradecer. Muito bem. Comecei com a corja. Diga. Eu comecei Diga. com a corja. A corja. Ora bem, a corja, como eu dizia, o dinheiro tem sido o mal da humanidade. Mas não é o dinheiro em si que tem o mal. É a humanidade em si que se escravizou a ele. Então é assim. Quando o dinheiro foi constituído, ele servia de troca. Então, se eu peço emprestado 30, quando chegar à altura de eu repartir e de eu reparar o empréstimo, quanto é que eu devo pagar? Quanto? 30. Que foi aquilo que eu pedi emprestado. Correto? Eu pedi 30, eu devo apenas restituir 30. O direito de usura é um direito exploratório, injusto, insano e condenável. Tanto assim que a própria Bíblia e a escritura judaica é contrária à usura. Exatamente. Portanto, não se deve cobrar interesses sobre os empréstimos. Ou seja, pedir 30, tem que devolver 30, não há juros nenhuns a dar. E depois, vejam como o Estado é ladrão. Vocês devem ao Estado. Quando pagam aquilo com juro, de tal maneira que vocês às vezes têm que pagar o dobro ou o triplo daquilo que iam pagar. Mas, quando o Estado deve a vocês, paga-vos tarde, arrastado, esquecido e sem juros. Então, como é? Eu hoje ainda dizia à minha contabilista que o Estado é o maior ladrão que está aí.
Por isso é que os banqueiros têm todo o direito de fazerem aquilo que querem, não é? Está a ver? Aqui estamos nós, saímos da corja e voltamos à corja. É isso. Eu costumo dizer que o dinheiro é uma bênção ou uma maldição. Depende do que nós fazemos com ele. Exatamente. Foi uma bênção, não é? Porque se não fosse esse dinheiro sagrado, eu não podia fazer o que faço. Agora vou dizer uma coisa a vocês. O que é que diz sobre o homem? Diz que aqueles que vieram do céu fizeram o homem conforme e iguais a si mesmos, à sua imagem o fizeram, macho e fêmea. Não é o que está escrito? Sim. Então, de quem é a cara que está em nós? Que rosto é o nosso rosto? Imagem e semelhança conforme quem? O grupo de criadores. Não é? Imagem divina, certo? Somos a expressão divina, somos a imagem divina. Qual é o rosto que está cunhado nas moedas? É o rosto do líder, não é? Então, as moedas pertencem ao líder que tem o rosto nelas. Mas nós pertencemos ao maior líder de todos, que é a divindade. Porque somos ele. Então, atiremos fora o que não tem valor e guardemos, trabalhemos pelo verdadeiro valor. E por isso, quando perguntaram ao mestre se era lícito pagar imposto a Roma, ele pediu uma moeda e, apontando o rosto da efígie que estava estampada, cunhada na moeda, perguntou: de quem é o rosto que está na moeda? E responderam-lhe: é de César. E ele respondeu: então, se é de César, dá a César o que é de César, e à divindade aquilo que a ela pertence, não é? Exatamente, sim. É isso. Há dois poderes. Um poder terreno, material, e um poder espiritual. Houve um tempo em que os dois caminhavam em oposição. Presentemente é o tempo da união. É o tempo em que os dois têm que juntar. Entenderam? E por isso nós estamos como estamos. Estamos na dor do grande parto. Mas é necessário não esquecer que o parto tem que ser ajudado e vai sair e vai frutificar. Esse parto vai trazer realmente o novo homem, a nova mulher, a nova vida, a nova consciência planetária. E é isso, e por isso que estamos mal agora. Não se esqueçam, quando o parto está mesmo já
a nascer, as dores são terríveis para a parturiente. E nós somos agora a parturiente. Só temos é que continuar a fazer força para o bebê nascer. Entenderam? E essa força é a tomada de consciência de cada vez mais, não é? A tomada de consciência não só. A ação. Não só. E a ação. A tomada de consciência é tomada de atitude. E a ação. Porque se eu tomar consciência e negligenciar a atitude, Deus vai me salvar, Deus vai me ajudar, não é? Lembrem-se de uma coisa. Quando Trump estava no poder, quantos disseram que Trump estava apoiado pela Confederação Galáctica? Lembram-se dessas histórias? Sim. Sim, muitas. Quantos disseram que Trump ia ser a libertação da Terra? Quantos disseram tanta coisa? E eu sempre fiquei calado e às vezes dizia não, são todos enganados. Sim. E vejam. Nada virá para nós que não seja escavado e recolhido pelo nosso braço, pelo nosso esforço, pelo nosso suor. Porque lembrem-se de uma frase bíblica: digno é o trabalhador do seu salário. E é isso que se espera de nós. O salário a ser atribuído, a ser garantido depois do esforço e do trabalho feito. Entenderam? Mas, doutor, já existem algumas informações que dizem que existem umas fortes correntes energéticas oriundas do centro da Via Láctea. E que esses fluxos energéticos, pronto, já vêm de algumas décadas, aliás, por isso é que e tornaram-se mais visíveis, pronto, na década de 80, por exemplo, e têm-se tornado cada vez mais visíveis. Aliás, existem até registros científicos de que, pronto, há sinais de rádio exatamente vindo do centro galáctico. E isso pode ser considerado como, pronto, essas energias luminosas que nos estão também a ajudar, pronto, a humanidade na passagem da terceira para a quinta dimensão? Embora não há nenhuma passagem da terceira para a quinta dimensão. Isso é uma ilusão enorme em que vocês todos andam. A quinta dimensão sempre esteve presente e está. A passagem, entre aspas, passagem da terceira para a quinta dimensão é apenas e somente o despertar da consciência. Exato. Perceberam? Sim. Nada mais, não se iludam. Os fluxos, as ondas, andamos sempre no caminho de ondas cósmicas. Andamos sempre e andamos a atravessar frequências. Estamos em determinados campos cósmicos, cruzando determinados feixes múltiplos de frequências diversas. E a Terra dá sinal disso. E a Terra, devido às frequências pesadíssimas
que nós lhe metemos. Está agora deitando fora, expulsando todo o lixo que nós lhe pusemos. Exato. Por isso, temos que levar um bocado acelerado esta hora deste parto que se está fazendo. Mas a nova terra está nascendo. Está nascendo desta. E o novo homem, o novo ser, está aqui. Não vai vir, já está aqui. Por isso, neste momento estamos a viver uma fase que é chamada a matança dos inocentes. Não sei se perceberam isso. Que é o poder bélico dominador querer matar toda a forma de vida para que não venha a nascer aquele que o destrói. Estão a perceber? Estamos a passar esta fase de opressão. Estamos a viver a matança dos inocentes em diversos níveis. É o atual estado do planeta, pelas forças obscuras das mentes perturbadas de toda a dominação arconte. Mas também não podemos deixar de lembrar que quando a treva se adensa mais, é sinal certo de que a luz mais poderosa vai brilhar. É precisamente a morte dos tempos que anuncia o novo tempo. Já agora, existem algumas correntes espiritualistas que falam muito na questão da massa crítica, de que para haver esse, pronto, promover o despertar coletivo da humanidade, teria que haver uma massa crítica. Há quem fala em 5% da população humana, há quem fala por uma porcentagem mais pequena. Quando foi na hecatombe da Atlântida, foi dito por um dos senhores do karma, ao rei Noé, foi-lhe proposto e disseram-lhe: apresenta-me 10 seres justos e nós pouparemos a terra. Exato. Pediram só 10 e ele não conseguiu encontrar um. Estamos revivendo tempos passados. Efetivamente, a sociedade da qual viemos, a sociedade na qual estamos, não tem valores preserváveis que garantam uma continuidade de vida dentro destes padrões. Apenas e somente, tal como antes, tal como aconteceu com a Lemúria, tal como aconteceu com a Atlântida,
vai suceder mais um final para um novo recomeço. E nós, aqueles que somos chamados de negacionistas, não podemos ter medo diante da multidão dos não negacionistas que nos apontam, que nos procuram implicar como responsáveis do mal deles. Nos tempos de Krishna, quando ele conduzia o carro do Sr. Arjuna, seu discípulo, ao sair ao campo de batalha, na batalha do Kurukshetra, o discípulo virou-se para o mestre, que era o cocheiro do carro, e disse: mestre, olha quantos estão aqui expostos. E os exércitos eram numerosos. Mas vê, senhor, olha, meus tios, meus primos. E começa a citar todos os parentes dele que estavam como comandantes dos exércitos contra ele, que ele tinha que batalhar. E dizia ele, desanimado: senhor, maldito seja eu para que eu vou levantar o arco e a flecha contra os meus parentes. Antes eu morra já aqui. E então o Senhor começou a grande narrativa da libertação, conhecida pela sublime canção o Bhagavad Gita, em que ele disse: aquele que sabe que a alma não mata nem manda matar, apenas tem que cumprir o dever que lhe compete. Começa toda a narrativa. E depois, no fim de todo o ensinamento, Arjuna pega no arco e na flecha e sai a combater com o seu exército pequeno os grandes exércitos dos inimigos e venceu todos. Assim somos nós neste momento. Temos um exército numeroso de inimigos que são os nossos familiares, os nossos amigos, os nossos vizinhos, que nos apontam, nos denunciam e que virão contra nós buscar-nos para nos prender e fazerem connosco tudo aquilo que acharem de direito. Não tenham dúvidas. São esses que virão. E temos que estar armados, como Krishna incitou o seu discípulo, temos nós que pegar na espada, no arco, na flecha e sair nós a combater. E vencer. Entenderam o que eu quis dizer? Os grandes momentos de transição nunca são suaves. Porque é o choque entre duas energias absolutamente antagónicas. E vamos fazendo a nossa parte, não é? Temos mesmo que a fazer, porque se não fizermos, ninguém vai fazer por nós. Não.
E lembrar-vos sempre que as sementes são muito pequeninas, mas que depois elas germinam e dão muito fruto. É. Lembrar-nos do grão de mostarda, que é mais pequenino. E lembrarmos-nos que é mais fácil realmente abdicar de tudo aquilo que é comodidade para com dificuldade e em serenidade construirmos o que é preciso construir, positivo. E uma coisa muito má que nós temos e que estamos a ter é que estamos sempre a passar mensagens das desgraças todas que estão a fazer. Ai, e agora já morreram tantos com a vacina, e agora vão ser vacinados, e estes não vão poder entrar, não vão poder viajar, não vão poder sair, não vão poder ir à casa de banho sem passe sanitário. Só falta isso. Parem com isso. Não alimentem o medo, não alimentem a espiral do terror. Chega! Não, chega não, basta! Chega! Basta! Agora chega, nesta altura é mau. É mau. É mau. Pelo nosso ADN temos que lutar. ADN, ácido desóxido ribonucleico. Em português. DNA em inglês. Ok? Portanto, temos que lutar pelo nosso código genético. E basta, não chega. Chega não. Bom, alguém tem mais algo a dizer? Doutor Carlos, eu ia só perguntar se em Portugal ou Espanha se existe alguma comunidade Miquiono e se não. Não há. O que havia em Espanha foi dissolvido por causa das leis do Covid, foi considerado ilegal e teve que se desfazer. Inclusive a Associação Miquiono. Associação, como é que é possível, não é? Qual é? Pronto, vocês sabem porquê, porque agora com os espaços sanitários e com tudo mais, todas as liberdades são proibidas por lei. Não pode haver leis publicadas contra as leis sanitárias e outras leis que vão sair. Portanto, as verdadeiras leis têm que ser enunciadas e pronunciadas no nosso coração, na nossa mente e atuadas por nós. Certo. No fundo, as verdadeiras leis divinas não precisam de estar escritas em papel. Elas estão gravadas a fogo no nosso coração e mente. Uma outra questão que eu ia colocar, que deixa de fazer um bocado de sentido, se calhar, era se essas comunidades, para fazer parte das comunidades, seria necessário a proximidade física, não é? A vida em comunidade, como o nome diz, ou se ainda que haja uma distância física, se é possível haver essa partilha, esse envolvimento em comunidade. A verdadeira comunidade, diante da agressão, da tirania e das perseguições, a verdadeira comunidade está no coração do ser, na ação do ser, naquilo que o ser consegue construir quando livre e quando em paz, em algum lugar solitário que ele consegue aceder para fugir às perseguições.
De acordo com as proposições dos Estados, seguramente quem quiser conservar a sua vida vai ter que fugir do seu lugar, dos seus refúgios seguros e passar a ser nómada, andando de lugar em lugar com a casa às costas, o mínimo possível para sobreviver, procurando um lugar para viver no meio da desolação, porque assim o mundo vai ser transformado. O mundo está um caos e vai ser transformado num caos maior, neste momento de transição. Por isso temos que estar preparados para tudo e para todas as necessidades que nos sejam requeridas. Toda e qualquer comunidade vai passar a estar gravada no coração daquele que busca a razão e a luz. Porque então os donos das terras, até as terras ocupadas pelas comunidades, eles irão pedir. Há alguém que neste momento esteja a fazer ou a dar formação, conhecimentos sobre como sobreviver nessas circunstâncias, doutor? Está-se a dar curso, portanto, de soberania, sim, estamos a dar curso de soberania no Signal. Sim. Eu estava a falar mais no sentido prático, no momento em que tivermos que sair, que abandonar os nossos pertences, o que é que Claro, temos que colocar na mochila? Mas o Signal está preparando ainda, teoricamente, Ok, por agora, ok. para vir à parte prática. A parte prática vem a seguir. Ok. Depois, tudo isso é conhecido do escotismo. Os escoteiros sabem como sobreviver no meio do campo. E como montar tendas e como tudo isso. É uma questão de seguir aquilo que já há muita coisa sobre isso. Sim. Depois é uma questão só de procurar os alimentos selvagens, os alimentos que existem, naturais, para manter a vida. E ter o hábito de comer, quando muito, uma vez por dia só. Porque temos que, nesses tempos, economizar muito alimento e comer só o essencial. Os passarinhos comem. O que os passarinhos comem, nós podemos comer, doutor? É seguro para nós? Sempre, sempre. Ok. Os passarinhos, porque os passarões já não. E quando falo nos passarões, falo, por exemplo, nos abutres, e esses, se a gente for comer o que eles vão comer cadáveres em decomposição. Isso não é próprio para nós. Sim. Não é? Também comer serpentes e coisas assim não é exatamente a nossa alimentação. Há que ver. Que há pássaros que comem serpentes, não é? E eu tenho aqui um bebê a dormir no meu colo. É aqui o Marquinho, o meu amigo gato. Ora bem, alguém tem algo mais a dizer? Apenas muito obrigada por mais esta noite. É, Já são 10h30. exatamente.
Meus queridos amigos, amigas, obrigado por mais uma vadiagem. Uma conversa vadia. Espero que consigam tirar algum proveito positivo com as vossas mentes, porque não com a minha, mas com as vossas, tirem o melhor possível, façam o melhor que possam e garantam para vocês o êxito das vossas boas escolhas. É o que eu desejo. Uma noite tranquila, muita paz e, por favor, foquem-se na solução, não na lamentação do que está a passar. Lamentar não leva a lado nenhum. Falar sobre o passado também não interessa. Por favor, falem no agora e já com foco no futuro. Falem o presente já para o futuro. Façam o trabalho. Não se foquem tanto naquilo que está mal. Foquem-se no que é bom e naquilo que tem que ser posto como bom. Ok? Uma boa noite a todos. É o que eu vos desejo. Boa noite, doutor. E muito obrigada. Obrigada a todos. Boa noite, muito obrigado. Até uma próxima. E desculpem se eu fui um bocadinho duro Não naquilo foi. como apresentei, expliquei, mas eu sou muito igual a mim mesmo. Peço desculpa. Não. E, portanto, vocês devem perceber que eu sou uma pessoa de convicção daquilo que realmente defende e crê, e defendo com a máxima sinceridade e com a máxima seriedade de expor. Por isso, desculpem se feri alguns, não foi de propósito ou intencionalmente. Eu respeito todos vocês e quero muito bem a todos. Muito obrigado. Obrigada, doutor. Obrigado, obrigado. Obrigada. Até para a semana. Bem, Até para a semana. Até para a semana. Boa noite, até a próxima. Boa noite a todos. Obrigado. Deus, boa noite, muito obrigada. Boa noite. Até à próxima. Desculpe, já foi a reunião.